Socorro Sampaio. Olá, Socorro, boa tarde. Olá, Amadeu, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sempre ao lado dos pássaros, não é? Sempre ao lado dos pássaros, que cantam bem aqui, né? Que coisa boa. Agora, o que não é bom, Socorro, essa informação o que não é realmente bem triste, influenciadores digitais na França receberam dinheiro para desqualificar vacinas. Amadeu, na verdade, esses influenciadores franceses, eles estão recebendo oferta de pagamento para desacreditar, para falar mal da vacina da Pfizer, isso nas redes sociais e citando como fonte oficial, órgãos de imprensa, meios de comunicação, como, por exemplo, o jornal francês Le Monde. Um dos acusados, um dos que denunciaram essa oferta foi o dono de um canal de ciência no YouTube, ele que tem mais de 1 milhão de seguidores, Léo Crasset. Ele disse que recebeu uma oferta que chamou de colossal de um cliente que pediu para se manter anônimo para falar que a taxa de mortalidade do imunizante da Pfizer é 3 vezes maior que o da AstraZeneca. Outro que denunciou foi um médico residente, Amini. Ele usou o Twitter para dizer que recebeu uma mensagem pelo Instagram com a mesma proposta e oferta de pagamento de 2.000 euros por cada publicação. Isso em real daí por volta de 3.500, 14 mil reais. Agora, quem estaria por trás dessa oferta? Seria o e-mail enviado para os influenciadores, é uma agência de comunicação que diz que tem sede em Londres, com o nome FAZE, ou seria Phase em português. A empresa não está registrada no Reino Unido, o endereço citado não pertence a essa empresa. O jornal Le Monde verificou os dados e descobriu que o perfil do diretor dessa empresa na internet, ele na verdade dizia que operava em Moscou, havia links para uma rede social da Rússia, mas depois tudo isso foi apagado. Essa proposta também, pelo e-mail enviado aos influenciadores, deu para perceber que o autor não domina a língua inglesa, não tem a língua inglês, não é a língua nativa, pelos pequenos erros, né, na forma de escrever o e-mail. A ordem era falar mal da vacina da Pfizer, sempre beneficiando a vacina da AstraZeneca. O bom, Amadeu, é que a confiança dos franceses na vacina, que era baixa, aumentou bastante nos últimos meses e por volta aí de 20% apenas dizem que não vão se vacinar contra a Covid-19. É bem triste isso, né? Tem gente trabalhando a soldo e outros querendo fazer pirataria industrial, né? Desqualificando as outras. Pagando para espalhar notícia fake falsa news, contra o imunizante, é absurdo. É estarrecedor. E por falar em laboratório e vacinas, eu lembro, você trouxe uma disputa judicial entre a União Europeia e a AstraZeneca. Tem novidade? Está processando. Hoje foi a primeira audiência dessa guerra. A União Europeia quer que a AstraZeneca cumpra o contrato, entregue todas as vacinas que foram compradas e não só isso, Amadeu, que pague pelo atraso. A primeira audiência do caso aconteceu hoje em Bruxelas, na Bélgica. A União Europeia denunciou formalmente o laboratório AstraZeneca por violação flagrante do contrato para a compra de imunizantes, prejudicando o programa de vacinação nos países do bloco. A União Europeia também acusa a farmacêutica que desenvolveu a vacina anti-Covid com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, de favorecer as entregas para o Reino Unido. Os advogados das duas partes tiveram audiência com o juiz de medidas provisórias no Tribunal de Primeira Instância da capital belga. Uma nova audiência acontecerá na próxima sexta-feira. A AstraZeneca entregou no primeiro trimestre do ano apenas 30 milhões das 120 milhões de doses estabelecidas no contrato. Para o segundo trimestre, o grupo prevê entregar menos da metade das 180 milhões de doses inicialmente prometidas. O grupo farmacêutico se defende, nega ter descumprido as obrigações e diz que a ação legal é sem fundamento. A AstraZeneca alega que há uma cláusula no contrato em que a empresa se compromete a fazer o maior esforço possível para cumprir a entrega das doses compradas.
Pois é, Amadeu, o resultado final deve sair, a decisão deve sair apenas em setembro. Bem, e uma notícia, essa também é assustadora, porque eu lembro, Socorro, que você trazia aqui, logo que surgiu a pandemia da Covid, você trazia que alguns líderes mundiais achavam que era uma gripe comum, uma gripezinha, um resfriado. Entre esses, eu lembro na época, você trouxe o Donald Trump, que subestimou no começo, e o Boris Johnson. Porém, eles, inclusive, defendiam a cloroquina e tal. Só que quando passados alguns meses, os dois mudaram de posição. Tiveram ali o choque de realidade com a pandemia e passaram a investir em vacina, fazer direitinho conforme a Organização Mundial de Saúde. Tanto o Trump quanto o Boris Johnson. Agora, o que você está trazendo aí é que o Boris Johnson, ele, tal qual o Trump, imaginou uma loucura. Porque, vamos lembrar, você trouxe também que o Trump sugeriu injetar detergente, desinfetante no corpo humano. Água sanitária para matar o vírus. E o Boris Johnson fez pior, Amadeu. Meu Deus, conta. Parece mentira o que ele fez. Palavras do ex-braço direito do primeiro-ministro Boris Johnson, hoje, ele que depois, em um comitê do parlamento britânico, comitê que está investigando como o governo de Boris Johnson gerenciou a crise da Covid-19. Quem fez a declaração foi esse moço que a gente vê aí no ar, o Dominic Cummings, que eu falei, era o principal assessor de Boris Johnson. Ele disse que o primeiro-ministro negava a gravidade da doença e o governo teve uma resposta bastante lenta. Por causa disso, milhares de pessoas morreram no Reino Unido. Segundo Dominic Cummings, não deveriam ter morrido se não tivesse acontecido a negligência do governo britânico. Ele disse mais, ele disse que o primeiro-ministro Boris Johnson, em fevereiro do ano passado, logo no início da pandemia, o Boris Johnson, Amadeu, disse que Covid era uma coisa simples, era mais ou menos como uma gripe suína, era um alarde da imprensa apenas para assustar a população. E para provar isso, o Boris Johnson sugeriu, ele queria ser injetado com o coronavírus, ser contaminado com o coronavírus ao vivo, na TV britânica, para provar que o vírus não era perigoso, para provar que a Covid-19 não era grave. Segundo Dominic Cummings, a intenção do governo era deixar o país atingir a imunidade de rebanho. O governo Boris Johnson achava que nada iria deter o vírus e que a vacina não teria nenhuma relevância em 2020. Para o Boris Johnson, a economia era mais importante, salvar a economia era mais importante que salvar vidas. Também Boris Johnson, segundo o ex-assessor, era contra fechar fronteiras para não prejudicar o turismo, era contra cancelar grandes eventos como shows e eventos esportivos. Ele também disse que o secretário de saúde do Reino Unido, Matt Hancock, é mentiroso e sem ética e que Boris Johnson não é apto para exercer o cargo de primeiro-ministro britânico. O primeiro-ministro se defendeu, disse que nunca foi complacente com a ameaça do vírus, que trabalha e continua trabalhando para proteger vidas e o sistema de saúde. Reino Unido tem mais de 128 mil mortos por Covid-19. É o número mais alto